partir do versículo 12. Paulo, ele conheceu muito bem essa graça. E ele falava muito sobre isso. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha só o que ele fala, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante ignorância e incredulidade. E olha no versículo 14 que ele diz: e a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E olha no versículo 15: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e não os santos, os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o pior. Olha o que Paulo fala. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele fala, olha, dessa classe de pecador aí, ó, eu, Paulo, sou o pior. E por que ele era o pior? Porque ele perseguia a igreja. Ele conhecia as coisas de Deus e procedia de uma maneira contrária, matando, perseguindo, arrastando, blasfemando contra Deus. Ele falou, olha, eu que era esse cara, o pior, alcancei misericórdia. Aí ele fala no versículo 16, todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, e me tornasse num modelo para todos quantos haveriam de crer nele, para a vida eterna. Paulo foi alcançado porque Deus queria colocar ele como um modelo, dizendo, olha, se eu alcancei Paulo, se eu salvei esse cara que era ruim, que era um cabra ruim, se eu alcancei Paulo, eu posso alcançar qualquer um. E as pessoas olhavam para Paulo e falavam, se Paulo foi alcançado pela graça, se Paulo está fazendo isso, eu também posso. Amém? Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. E a sua graça é maravilhosa. E a maneira pela qual nós acessamos essa graça é por meio da nossa fé, amém? Quantos aqui têm fé nessa graça? Quantos aqui creem nessa graça? Porque sem essa fé, você não acessa essa graça. É o que diz em Efésios 2:8, pela graça sois, você é salvo pela graça, mas o texto continua e fala assim, ó, por meio da fé. Você acessa a graça por meio da sua fé. Logo, sem fé, você não acessa essa graça que te capacita, mesmo sendo quem você é. Por isso que muitas pessoas desistem, retrocedem, quando começam a olhar para si, para seus erros, para suas falhas, param de olhar para a graça por meio da fé, e pela incredulidade começam a olhar para si, amém? A incredulidade é uma barreira, é um muro que nos faz olhar para as circunstâncias, que nos faz olhar para nós, que nos faz ouvir as opiniões e os decretos e os rótulos de Satanás sobre a nossa vida. Mas quando nós acessamos pela fé a graça desse Deus maravilhoso que foi derramado em Cristo Jesus, e nós vemos o que Cristo fez por nós, nós cremos que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Romanos capítulo 5 e versículo 2, olha só o que diz lá. Romanos 5 e versículo 2. Por intermédio, versículo 1.
Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. Jesus é quem nos concede a fé que nos faz ter acesso à graça. Amém? Jesus morreu e ressuscitou e deu para você e para mim o dom da fé. Essa fé e esse dom, essa convicção que há no teu coração do amor de Deus, é o que te faz acessar a graça de Deus. Por isso o texto fala, por intermédio de quem, Jesus, obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Quando você tem essa convicção, essa fé no teu coração, na graça de Deus, as circunstâncias vão vir, as situações vão vir, a tua alma vai gritar, como diz Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nada, os campos sejam arrebatados, as vacas, tudo seja, não haja nada ao meu redor, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Como que Abacuque fazia isso? Pela fé. Amém? É a fé que nos dá acesso à graça. Por isso hoje eu digo para você, não perca a sua fé. Alimente a sua fé e acesse a graça por meio dessa fé, amém? Queria citar um exemplo aqui de Tomé, amém? Quantos conhecem a história de Tomé? Tomé é aquela história que todo mundo lê, vou ler aqui para nós, João capítulo 20, rapidamente, onde Jesus aparece aos discípulos, depois que ele ressuscita dos mortos, e ele vem até os discípulos, se apresenta, e Tomé não estava entre os discípulos quando Jesus apareceu. E aí os discípulos vêm e falam para Tomé, olha, o Senhor ressuscitou, ele apareceu aqui. Aí, olha só no versículo 24 que diz, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Eu quero trazer essa palavra para trazer um fundamento sobre esse princípio, para que nós possamos crer, amém? E somente pela fé nós podemos ter acesso à graça de Deus. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser na minha mão, no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha só, Tomé tinha uma fé, eu só vou crer se eu ver. Ele tinha uma fé, eu só creio se eu ver. E muitas das vezes nós estamos desse jeito, amém? Nós só cremos em Deus se eu ver um milagre. Se eu ver algo acontecer, nada está acontecendo, então Deus não está na minha vida. E Tomé era desse jeito, olha, eu só creio se eu ver. Se eu não ver, eu não vou crer. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo. Jesus é maravilhoso, amém? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Deus e Jesus, Ele espera que nós não sejamos como Tomé. Deus manifestou graça e favor para Tomé. Tomé tinha uma fé circunstancial. Ele cria só se ele contemplasse com seus olhos.
Se ele não vesse, ele não cria. Tomé era um cara mau, ruim? Não, porque Jesus aparece para ele era um discípulo. Ele tinha uma sinceridade no coração dele. Ele amava Jesus, ele amava Deus, mas a fé dele estava baseada somente nas circunstâncias. E Jesus vem até ele, pela misericórdia, pela graça dele, aparece a Tomé e fala, olha aqui, Tomé, você precisa ver? Então veja, Tomé, porque mesmo você não crendo, sem me ver, eu amo você e eu apareço para você, para que você creia. E ele apareceu a Tomé, mostrou os cravos, e no final ele fala, olha, porque Tomé me viu, ele creu, amém. Mas bem-aventurado quem não viu e creu. Então o Senhor espera que nós sejamos estes, que não precisamos ver coisas acontecer, ainda que as coisas possam acontecer, amém? Ainda que Deus permita situações, experiências sobrenaturais para fortalecer a nossa fé, mas ainda que essas coisas não aconteçam, continue crendo na graça de Deus. Amém? Meu querido, e essa graça do Senhor está disponível para todos nós, para mim e para você, e para aqueles que creem. Por isso que em João, capítulo 1, 16, fala assim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, com graça sobre graça, graça hoje, graça amanhã, graça depois de amanhã, amém? Todos nós temos recebido, temos bebido dessa plenitude, graça sobre graça. Todos os dias há uma provisão de graça para mim e para você. Todos os dias. Todos os dias. E essa salvação de Deus é para todos nós. E essa é a primeira coisa que a graça de Deus opera em nós. A salvação, amém? A graça de Deus nos convida não somente a nós que estamos na igreja, mas aquelas pessoas que estão lá fora, que nós pensamos que são piores do que nós. A graça de Deus é para elas também. Amém? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas a segunda coisa que a graça de Deus opera em nós, depois de salvar, é nos santificar. Amém? Olha o que diz lá no versículo 12 de Tito capítulo 2. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então a graça que nos salva é também a graça que nos ensina, nos santifica, para que vivamos uma vida de santificação, uma vida de purificação, de transformação diária diante de Deus. E santificação, meu querido, não é moralismo, nem legalismo. Santificação é Deus nos conformando à imagem do Filho de Deus. Amém? Santificação não é o quão perfeito você é, o quão moralmente bom você é, ou o quanto você consegue andar nas regras, nas leis de Deus, não. Santificação é você estar caminhando uma transformação diária, na semelhança do Filho de Deus. É o que diz em Romanos 8, 29, porque aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é santificação, amém? É Deus nos transformando, nos regenerando, nos lavando dia após dia, uma transformação para que nós possamos ser semelhantes a Jesus. E isso é um processo que leva tempo, amém? E uma perseverança da nossa parte naquilo que eu tenho falado. Nós temos que ter uma fé que olha e acessa a graça de Deus, porque é essa graça que vai nos capacitando, vai nos santificando, para que nós dia após dia possamos ser mais parecidos com Jesus, e quando Ele vier arrebatar a igreja, nós possamos subir com Ele, amém?
Isso é a obra de Deus na minha e na tua vida. Filipenses 1,6 fala isso, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O Senhor começou uma boa obra. Quando fala da graça que se manifestou, trazendo salvação, fala dessa obra que iniciou na minha e na tua vida. Não sei quando você teve o teu encontro com Jesus, mas ali a graça se manifestou, ali a obra de Deus começou, ela não terminou ali, amém? Foi o início. Mas agora Deus, a partir desse momento, Ele começa a desenvolver em você essa santificação, essa transformação, onde eu e você somos conformados, dia após dia, na imagem do Filho de Deus. Por isso, você olha para uma pessoa, nós não podemos julgar a pessoa pelo que ela é agora, amém? E nem nós podemos nos julgar pelo que nós somos agora. Nós temos que perseverar em Deus, porque até o dia do Senhor, nós estaremos em obras diante dEle. Então tenha paciência com você, amém? Tenha paciência com você, não se julgue, não se cobre em demasia, tenha paciência, porque Deus está fazendo algo em tua vida, e Ele faz da maneira que Ele quer fazer, à medida que você persevera, caminha olhando para Ele, amém? Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Quem aqui é um justo de Deus, justificado pelo sangue de Jesus? O teu caminho, a tua vereda é como a luz da aurora, inicia e vai brilhando até ser dia perfeito. Leva um tempo, é um processo, amém? Onde Deus vai transformando, vai nos aperfeiçoando a sua imagem. E eu termino lendo o versículo 13 e o versículo 14. Versículo 14 que fala assim, ó: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Todo esse processo de salvação que a graça faz e de santificação que ela faz em nós é justamente enquanto eu e você nós aguardamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, a graça de Deus ela vai nos santificando, nos aperfeiçoando, nos moldando para que nesse dia nós possamos ser encontrados semelhantes ao Filho de Deus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 14 fala assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, salvação para todos, e purificar para si santificação, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Porque Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nós, para nos remir, para nos libertar, para nos salvar da iniquidade e para nos santificar, para nos purificar, um povo para Ele mesmo, seu especial, zeloso de boas obras. Isso é a missão de Deus na minha e na tua vida. O Senhor morreu e ressuscitou, caminhou entre nós para vencer, para cobrir aquilo que Adão fez de errado no Éden, para restaurar aquilo que foi perdido no Éden, para trazer o homem novamente para Ele, para nos libertar do pecado e para nos aperfeiçoar e nos transformar, para que Ele pudesse nos levar para a sua glória. Amém? Levante-se de pé, quero orar com você. Espero que essa palavra tenha abençoado o teu coração. Eu creio que Deus Ele está fazendo isso na minha e na tua vida, amém? Ele tem feito isso na minha vida. Em 2008 foi quando eu encontrei o Senhor, fazem 12 anos,
Durante esses 12 anos, eu vi quanta coisa o Senhor fez em minha vida. E quanta coisa o Senhor está fazendo em minha vida. E que se eu não tivesse essa fé, nessa graça de Deus, que é derramada dia após dia sobre as nossas vidas, há muito que eu já teria retrocedido. Se Deus, pela graça dEle, pelo amor dEle, não tivesse fortalecido essa fé, na misericórdia, no favor dEle, no sacrifício dEle, nos méritos dEle, e não nos meus méritos, há muito que eu já teria retrocedido. Porque daí eu estaria olhando para mim mesmo, para a minha bondade, talvez para os meus erros, e talvez teria ouvido a voz de Satanás, das acusações, da condenação. E hoje eu quero orar sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós possamos ouvir a voz certa, que é a voz do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, amém? Ouvindo a voz do nosso Deus, do nosso Pai, que nos chama